Glória a Deus. O pastor está com a oportunidade de trazer a mensagem nessa noite. Após o pastor, o irmão Silvio estará louvando o nome do Senhor. Saúdo a todos em nome de Jesus. Para nós é motivo de alegria estarmos com a igreja do Senhor reunida para juntos buscarmos a face do nosso Deus. Hoje eu vou fugir um pouco a regra. Vamos para o Salmo 121. Nós estamos fazendo uma série de exposições de 1 Pedro, mas hoje não dará certo. Vamos para os Salmos. O Salmo de número 121. Estive ministrando segunda-feira no trabalho das obreiras. Dos idosos, dos jovens da terceira idade na central. Eu quero compartilhar aqui com vocês essa mensagem. Salmo 121. Diz assim a palavra de Deus: Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Oremos. Pai, nós estamos na sua presença, gratos pela vida, pela salvação. Nós aqui reconhecemos, ó Pai, as nossas falhas, as limitações que temos quanto a pregar a sua palavra, as limitações que temos, ó Deus, quanto a entendê-la. Mas nós reconhecemos a nossa total dependência de Ti, pois Tu és aquele que aplica a sua palavra nos corações. Tu és o Espírito Santo que anda no meio do Teu povo e quebranta-nos, exorta-nos, edifica-nos quando necessário. Por isso, Pai, nós somos gratos pelos Teus cuidados. Em nome de Jesus, amém, Senhor, e amém. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Meus irmãos, o Salmo 121, ele tem a seguinte temática em algumas Bíblias, a epígrafe, aquele que vem em negrito: Deus, o nosso protetor. Deus, o nosso protetor. E é com esse título, esse tema que eu quero trabalhar com os irmãos nessa noite. Eu inicio a minha reflexão fazendo a seguinte pergunta: se nós realmente acreditamos que Deus é o nosso protetor, fazer essa reflexão, será que nós realmente acreditamos que Deus é o nosso protetor? Meus irmãos, se a nossa resposta é sim, e é óbvio que seja sim, que acreditamos que Deus é o nosso protetor, o que muda em nosso dia a dia essa fé? Se eu acredito que Deus é o nosso protetor, o que isso vai mudar a minha vida? O que isso vai mudar quando eu me levantar amanhã pela manhã? O que isso vai mudar quando eu for para o meu trabalho? O que isso vai mudar quando eu vou fazer os meus negócios, quanto à finança, a empreender, a vender? Se eu acredito que Deus é o meu ou o nosso protetor, nada muda na minha realidade. Eu vou me levantar como se nada tivesse acontecido e a vida segue, seja para aquele que acredita que Deus é protetor, ou até mesmo para aquele que não acredita em Deus. À luz da palavra de Deus, irmãos, alguma coisa tem que mudar. Mas antes de eu explicar à luz da passagem, do texto que lemos, sobre as bênçãos que vêm de Deus, que é o nosso protetor, eu faço algumas observações práticas aqui, até a nível de introdução. Primeiro eu quero desmistificar a ideia que temos acerca de Deus ser o nosso protetor.
Eu atribuo alguns equívocos que temos acerca da proteção que vem de Deus a nós mesmos. Irmãos, quem é que nunca citou aqui o Salmo 91? Quem é que nunca citou o Salmo 91 e o versículo 7, principalmente o versículo 7? O que é que diz lá? Lá diz assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Não é bonito o Salmo? É bonito, é conhecido. Não só o versículo 7, né? Todo o Salmo 91 é conhecido, é prático. Em outra oportunidade posso até ministrar sobre ele aqui. Mas vamos lá. Pastor, já que 1000 caem ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não sou atingido, se essa é uma verdade bíblica irrefutável, o que a gente vai dizer para Jó, que ficou pobre? Tem até um provérbio popular, né? Qual o provérbio? Pobre de Jó. Já ouviu esse provérbio? Quer dizer, Jó ficou tão pobre que ele mudou até a cultura. Que quando a pessoa se encontra na miséria, a pessoa diz: eita, você está pobre de Jó, né? Pois bem, por aí você tira quão pobre ficou Jó. O homem rico, mais rico de sua época. Irmãos, eu não estou falando de uma riqueza regional. É uma riqueza mundial. Ele foi o homem mais rico de sua época. Tudo que você possa imaginar, Jó tinha, adquiria. Tudo que tinha aos seus olhos, tudo que podia e queria, ele adquiria. Mas ele perdeu todos os seus bens. Jó perdeu toda a sua saúde. Por um triz, Jó não morreu por causa de uma ordem de Deus. Jó perdeu os seus 10 filhos. Então, como é que eu chego para Jó e disse assim: Jó, eu tenho um versículo tão bonito para ler para você, Jó. 1000 cai ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aí Jó vai olhar assim e vai dizer: menino, quer dizer que caiu só 1000 à minha direita, e à minha esquerda, e 10.000 à minha direita, aí eu não fui atingido? Se eu não fui atingido, por que os meus 10 filhos morreram? Se eu não fui atingido, por que a minha saúde foi-se embora? Se eu sou protegido de Deus, por que eu perdi tudo? Lembrando que o bem mais precioso que Jó perdeu era um bem inestimável, que foi seus filhos. Irmão, não estou falando de um filho não, viu? Estou falando de 10. Então, Jó é um exemplo clássico de que foi um homem de Deus, que sofreu como sofreu. Como é que a gente aplica o Salmo 91 para a vida de Jó? Lembremos de Lázaro, João 11. O que aconteceu com Lázaro? Lázaro era amigo de Deus, amado por Jesus, e morreu. Morreu, adoeceu e morreu. Eu me lembrei agora do pobre me permitam chamar Paulo de pobre, né? Pobre Paulo. Paulo escapou de uma tempestade, está lá no livro de Atos, capítulo 26. Uma tempestade que durou quase que meses a fio. Uma tempestade que nem o capitão viu tamanha tempestade. Deus deu livramento a todos que estavam na embarcação. Mais de 100 homens, Deus preservou a vida de todos eles por causa de Paulo. Aí eles encalham em uma ilha, o barco é quebrado pela força do mar, e eles chegam numa ilha, e eles começam a receber assistência dos moradores dessa ilha. Aí Paulo, como homem diligente, trabalhador que sempre foi, começa a juntar uns cacozinhos, uns gravetos para aquecer o fogo, para aumentar o fogo, até para aquecer aqueles que estavam banhados do mar. Enquanto Jó pegava essas lenhas, esses cacos, e joga do fogo, uma víbora pula do fogo e fica pendurada no braço de Paulo. Você sabe o que os ímpios da ilha dizem acerca de Paulo? Diz assim: esse homem é amaldiçoado mesmo. Esse homem está fugindo da ira dos deuses, porque ele escapou de um naufrágio, mas os deuses não abandonaram. Está aqui, pegou agora a serpente, agora ele vai inchar, vai cair e vai morrer. Só que Paulo nem inchou, nem caiu, nem morreu. Nós devemos entender, meus irmãos, que Deus é o nosso protetor,
que Ele é o nosso socorro, diz respeito à vontade dEle ser feita em nossas vidas, mesmo que não entendamos. Ter a proteção de Deus é acreditar que o que vem em nossas vidas vem sobre o controle de Deus. O mal que nos sobrevém, ele vem subjugado sobre o controle de Deus. Jó perdeu tudo, perdeu a saúde, perdeu os filhos, perdeu os bens, mas por causa de uma palavra dita por Deus. Qual foi a palavra? Deus disse a Satanás: vá. Qual foi a próxima palavra que Deus disse a Satanás? Tire tudo o que tem. Qual foi a outra palavra que Deus disse a Satanás? Não toque em sua vida. Todo o mal que veio a Jó foi um mal permitido por Deus, limitado por Deus, controlado por Deus. E no fim de sua vida, ele recebeu em dobro tudo o que perdeu, morreu sem saber por que passara por tudo aquilo, mas uma coisa ele disse: eu conhecia Deus apenas de ouvir falar, mas os meus olhos o contemplam. Aí Jó diz aquela frase tão bonita no Jó capítulo 42. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Então, meus irmãos, a proteção de Deus é a garantia de que tudo que vem em nossas vidas tem um propósito. Mesmo que a gente não entenda, mas tem. Vejamos quais são as bênçãos que a gente recebe da parte de Deus, entendendo que Ele é o nosso protetor. Primeiro, é entender que é dele que vem o nosso socorro. Olha o que diz o versículo 1. Acerca desses momentos, a gente tem momentos de dúvida, né? Ele diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aí ele diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Por que essa pergunta, né? Eleva os meus olhos para os montes. Por que a pergunta? E a pergunta é: de onde é que vem meu socorro? A palavra montes para os judeus, até para outras culturas também, elas têm uma conotação, meus irmãos, de aflição, de luta, de provação. Alguns entendem também que o próprio autor do Salmo 121, ele está fazendo alusão aos deuses criados pelos homens, onde os cultos eram celebrados nos montes, principalmente o deus Baal. Então se olhava na perspectiva dos deuses criados e não tinha saída, não tinha solução de Deus inventado pelos homens. Se olhar na perspectiva de aflições, olhando para a nossa capacidade, nós olhamos para os montes dizendo: olha o tamanho desse problema, olha o tamanho dessa dificuldade. De onde é que vem meu socorro diante de tudo que eu estou passando? Olhando para a grandeza dos montes, você vai ficar atônito, abismado, em estado de choque. Mas o salmista, ele não parou em contemplar os montes. Ele olhou um pouco acima dos montes e disse: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É como se ele olhasse para os montes, meus irmãos, e chegasse a uma conclusão: é verdade que os montes são grandes, é verdade que são intransponíveis, mas o meu socorro vem de um ser que criou a terra, glória a Deus. Ele não tem poder apenas de remover esses montes, ele fez os montes, ele fez os mares, e ele tem, como foi lido agora na leitura devocional, no Salmo 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, olhando para a grandeza do nosso Deus, o que são os montes? Não é? O que são os montes para a grandeza? Ora, se o nosso Deus fez o universo, o que são os montes? Entender que o nosso socorro vem de Deus, e há momentos de questionamento, de perguntas aonde está o nosso Deus. Mas também devemos, nesses momentos de perguntas, olharmos, reconhecermos a origem e a grandeza do nosso Deus. Não é o que o salmista diz? O meu socorro vem do Senhor. Qual é a origem do nosso socorro? Deus. Qual é a grandeza do nosso socorro? É um Deus que fez os céus e a terra. Não é um Deus criado em fundo de quintal, né?
nem muito menos uma imaginação humana. Nós servimos ao Deus dos deuses e Senhor dos senhores. E dele vem o nosso socorro. Dele vem o nosso socorro. Tem um salmo, irmãos, que eu quero ler aqui para vocês, sobre reconhecer que o nosso socorro vem de Deus. Eu vou ler aqui para vocês. É o Salmo 124, versículo 2 e 3, diz assim: não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles nos teria engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Você sabe o que Davi está fazendo aqui no Salmo 124? Ele está dizendo assim: a mão de Deus controla a ira daqueles que querem nos matar. Mas, irmão, você acha que Satanás queria só brincar com Jó? Você acha que Satanás queria só cirandar com Jó? Satanás queria matá-lo, mas Deus preservou a vida de Jó. Deus conservou a vida de Jó. Você acha que não é natural, não é comum você levar uma picada de serpente e com pouco tempo depois você não morrer? Você acha que não, qualquer outro no lugar de Paulo não teria morrido? E por que não inchou? Por que Paulo não desmaiou? Por que ele não morreu? Porque Deus preservou a vida de Paulo para um propósito maior, que era salvar vidas naquela ilha. Quer dizer, entendamos, irmãos, que é de Deus que vem o nosso socorro. É de Deus que tem a força. É Ele que tem um escape. É Ele que é grande. E nós somos totalmente dependentes deles. Por isso que Davi disse: se não fora o Senhor, os nossos inimigos teriam nos engolido vivo. Meus irmãos, se fosse dada a oportunidade aqui aos irmãos nessa noite, de contar os testemunhos de milagres, de livramentos, a nossa palavra vai ser a mesma de Davi. Se não fosse a mão de Deus, nós não estaríamos aqui. Então o Salmo 121 começa dizendo o seguinte: olhe, o nosso socorro vem de Deus. Não apenas socorro. Ele diz no versículo 3 e 4, segunda bênção, oriunda do nosso Pai. A nossa firmeza vem de Deus. Olha o que diz aí. O início do versículo 3. A força de ficarmos de pé vem dele. O início do versículo 3. Ele diz: ele não permitirá que os teus pés vacilem. Sabe aqueles... rapaz, eu estou me sentindo tão forte. Pastor, eu vou dizer uma coisa. Do jeito que eu estou aqui, eu tiro um demônio só no sopro. Fala, meu Deus. Entendi que às vezes você pode até se sentir assim, né? Pastor, hoje eu passo a noite toda em oração. Hoje eu estou assim com Deus, né? Meu irmão, essa firmeza toda que você tem agora, de vir à casa de Deus, enfrentar tudo e todos para que você chegue aqui, para que você continue sendo fiel, para que você não se desvie, para que você persevere, essa força vem de Deus. Ele está dizendo assim: olha, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não parece distante, né? Sim, fez os céus e a terra, mas onde é que ele está? Aí o salmista diz: calma, ele está firmando os seus passos. Ele está tão perto de nós que eu só consigo ficar de pé porque é dele que vem a força para que eu esteja de pé. Se não fosse Deus a nos guardar, se não fosse Deus a nos perseverar, nós não chegaríamos no fim. Sabe aquele versículo? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é bonito o versículo? Mas aquele versículo não é para ímpio. Aquele versículo não é para descrente. Aquele versículo não é para incrédulo. Aquele versículo é para aqueles que creem que a força vem de Deus. Irmãos, e quem é que vai conseguir perseverar até o fim? Aqueles que têm o Espírito Santo dentro deles. Ele é que é a nossa força para estarmos de pé. Não dá para você bater no peito e dizer assim: estou de pé porque eu sou forte. Nós estamos de pé porque o nosso Deus é forte. A alegria do Senhor é a nossa força. Entende? Nosso socorro vem de Deus, a nossa firmeza vem de Deus. No Novo Testamento tem um livrozinho pequeno chamado Judas. Só tem um capítulo. Eu vou ler aqui um versículo dele, versículo 24, para a gente entender
que os homens de Deus sempre entenderam que é de Deus que vem nossa força. Diz assim, Judas 1:24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. No novo, esse Judas aqui, a tradição cristã diz que é irmão de Jesus, filho de Maria e José. Então eles já entendiam que a nossa perseverança, a nossa capacidade de obediência é Deus nos guardando, glória a Deus. Não é o que o salmista diz? Ele não permite que os teus pés vacilem. Você está de pé, meu irmão? Dai glória a Deus. Está perseverando, meu irmão? Dai glória a Deus. Ô pastor, mas eu caí. Mas o homem cai 7 vezes, como diz no livro de Provérbios, mas Deus o levantará. Deus não desiste de nós quando cairmos. Quando nós caímos, Ele continua sendo o nosso Deus, estendendo a sua graça, a sua bondade e misericórdia para o arrependimento. Não existe bastardos, irmãos. Uma vez filho, para sempre filho. Outra verdade, já que a nossa firmeza vem de Deus, é Ele que nos mantém de pé. A segunda verdade, nessa passagem, está aí no versículo 3 e 4. Existe uma vigilância que só Deus pode dar. Olha a vigilância aí. Vou ler o versículo 3 e o 4. Ele não permite que teus pés vacilem, já expliquei. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Irmãos, o que é dormita? Todo mundo sabe o que é dormir, não é? O que é dormitar? Dormitar, irmão, é cochilo. No nosso português aqui, no nosso linguajar potiguar, é pescar traíra. Já viu como é que pesca traíra? A gente faz assim, ó, baixa. Pescar traíra. De repente você levanta a cabeça. Por que às vezes a gente dorme, seja aqui, seja em outro lugar? Não chega nem a dormir, né? É só dormir também, só cochila. É 2 coisas, irmãos. É o horário que a gente acorda. Você acorda cedo, meu amigo. 4 horas da manhã você está de pé. Temos irmãos aqui que de 2 horas da manhã estão de pé. Aí você acha que de 8 horas da noite vão estar... Claro que não. Tem um fator que nos leva a cochilar do horário que nós acordamos e tem um fator do cansaço. Passa o dia no sol para você ver a resistência física que você tem. É pouca. E a gente entende isso, irmãos. Só que o salmista está dizendo que Deus não tem esse problema. A vigilância de Deus nos manter de pé, a vigilância de Deus nos guardar, nos preservar, ela é contínua. Deus não cochila. Tem situação que a gente acha que sim, não é? Mas rapaz, não. Deus deve ter cochilado para isso acontecer. Cochilo, sono, são prerrogativas humanas. Deus não tem esse problema. A gente acha que tem, né? Ô Senhor, se o Senhor... Quem disse isso foi a irmã de Lázaro, né? Senhor, se o Senhor tivesse chegado mais cedo, meu irmão não teria morrido. Não parece, né? Que a gente diz a mesma coisa até hoje? Ô Senhor, se você tivesse feito alguma coisa antes, o pior não tinha acontecido. Irmão, Deus nem chega atrasado, nem adiantado. Ele chega no tempo certo. A questão é se a gente acredita nisso. A gente acha que ele cochila, né? Mas então a firmeza ela vem de Deus. É uma proteção, né? Maravilhosa. Uma vigilância que só Deus pode dar. Nem cochila, nem dorme. A expressão que ele usa aqui é guardar. Guarda de Israel. E a terceira e última bênção. A primeira, nosso socorro vem de Deus. Isso é uma bênção. Segunda, a nossa firmeza vem de Deus. E a terceira e última bênção, meus irmãos. A nossa proteção vem de Deus. Olha a forma que Deus nos guarda para cumprir os seus propósitos, irmão. Primeiro, uma proteção diuturna, de manhã, de tarde, de noite e na madrugada. Olha o versículo 5 e o 6.
O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te queimará o sol, nem de noite a lua. Qual é o espaço que o diabo tem para agir em nossas vidas? De um Deus que está nos protegendo de manhã, de tarde, de noite e na madrugada. Nenhum espaço. Nenhum. Não há brechas para o acaso na vida do cristão. Não há brecha para acidentes na vida do cristão. Não dá brecha. Porque se Deus nem dorme, nem cochila, tudo que vem sobre nós, ou é um propósito de Deus nos ensinar, ou é realidade do mundo em que vivemos, onde o próprio Deus o controla. E, meus irmãos, e mesmo que a gente não entenda, Ele sempre é o nosso guarda. O texto diz, Ele é a sombra à nossa direita. Por que Ele se apresenta como a sombra à nossa direita? Dependendo da posição do sol, nós precisamos de proteção do sol. Pois bem, o sol bate em Deus para que você tenha sombra. Deus ele pode diminuir a intensidade das nossas aflições para que você continue de pé. Pastor, mas tem base bíblica para uma conversa dessa? O próprio apóstolo Paulo disse assim: fiel é Deus, que não nos deixa ser tentados além das nossas forças. Antes que a provação nos vença, Ele também nos dá o escape. Isso está dizendo, meus irmãos, que tudo que vem até nós, você resiste. Não pela sua capacidade, porque esse problema já foi resolvido. A nossa firmeza, a nossa perseverança, a nossa força, ela vem de Deus. E é isso que ele está dizendo aqui. Ele é a sombra à nossa direita. Quando eu leio esse salmo, lembro o Salmo 91, né? O que é que diz? Mesmo o versículo 1 e o 2 do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra de quem? Do Onipotente descansará. Quer dizer, meu amigo, dá para você descansar, porque o Onipotente, irmãos, o que é onipotente? É aquele que tem todo o poder. Não é uma parte do poder, nem um pedaço do poder, nem 95% do poder. Ele tem todo o poder. E à sombra do Onipotente nós descansamos. Não é maravilhoso isso? Ele está dizendo: eu protejo vocês diuturnamente. Pastor, e o que vem a nós? Propósito de Deus. Propósito de Deus. Mesmo que nós morramos sem entender, ainda é propósito de Deus. Como é que vem a proteção de Deus? Ela é abrangente. Está aí o versículo, deixa eu ver aqui, 7 e 8. Como se não bastasse ser diuturno, o dia inteiro, a noite inteira, também ela é abrangente. Ele diz assim: o Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. O Salmo 121, meus irmãos, é um salmo que está inserido dentro dos cânticos conhecidos como cânticos do degraus, ou cânticos dos peregrinos, que vai do Salmo 120 ao 134. Algumas Bíblias, se você abrir no Salmo 120, a gente tem o 121, né? Acima do 120 está escrito assim: Cântico dos degraus. Essa frase vai estar do Salmo 120 até o 134. Por quê? Porque essa seleção de 15 hinos, né, de 14 hinos, elas foram escritas justamente para quando as tribos saíam das suas regiões e iam cantando esses salmos. Então são cânticos de peregrinos. E o Salmo 121 fala sobre um Deus que está presente na vida dos peregrinos. Aí eu pergunto: irmão, nós não somos peregrinos? Somos peregrinos, irmãos. Tem até um hino que diz isso, né? Sou peregrino aqui, em terra estranha estou. Nós estamos indo para onde? O lar do nosso céu. Pastor, e o céu é nosso? É nosso. Nós somos peregrinos em direção à nossa pátria celestial.
Então, olhando para uma passagem como essa, um salmo lindo como esse, eu tenho algumas verdades para fixar. Primeiro, que Deus nos ajude a acreditar em sua proteção. Porque, meus irmãos, está na cara que Deus controla todas as coisas. Deus controla todas as coisas. Só para vocês terem uma ideia, olha o que Jesus disse aqui. Eu vou ler para vocês. Mateus 10, 29 a 31. Não se vendem 2 pardais por um asse? E nenhum deles cairá sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Irmão, Jesus está dizendo para os seus discípulos: nenhum pássaro cai se o Pai não permitir. Aí Jesus diz: espera aí, vamos aqui pensar do menor para o maior. Se os pássaros não caem sem o consentimento de Deus, imagine vós que são filhos de Deus. Tudo que chega aos filhos de Deus também tem o consentimento do Pai. E aí ele termina dizendo assim: então, confie. Então, acredite que eu sou aquele que lhe protege. Acredite que eu estou com você todos os dias. Então acredite que o que vem até nós, mesmo que não entendamos, Ele continua sendo o nosso Deus, soberano e controla todas as coisas. Acredite nisso. Se levante com um novo olhar. Vá trabalhar com outra perspectiva. Viva sabendo que Deus está conosco todos os dias. Que Deus nos ajude a não negligenciarmos a nossa parte. Porque a dele Ele faz, né? Ele nos protege. Qual é a nossa parte? É não murmurar. É não praguejar. Quantas vezes eu me vi praguejando com coisas que acontecem na minha vida? E aí eu me lembro de Paulo. E Paulo diz: não murmure. Não é o que Paulo diz? Não murmure. Paulo diz isso. Aí o que diz o hino 302? Em vez de murmurar, cante um hino de louvor a Deus. É a sua parte, é a nossa parte. E que nós venhamos sentir sempre a presença de Deus perto de nós. Amém. Irmão Silvio está com a oportunidade de louvar o Senhor. Para você que nos acompanha de casa, está afastado dos caminhos de Deus, volte, meu amigo. Volte. Deixe de brincar com Deus. Cuidado com isso. Se os filhos de Deus passam por lutas, porque há um propósito em Deus que isso aconteça, se você está longe da sombra do Onipotente, o pior espera por você.